Tem pessoas que acham que palestrar é só trazer conteúdo. E claro, o conteúdo é matéria-prima, é pré-requisito de qualquer palestra. E por que eu falo muito sobre palestras memoráveis? Porque é sobre ser inesquecíveis. E como que a gente fica na memória das pessoas? Mexendo com a emoção. Quando a gente toca a emoção das pessoas, aí sim nós nos tornamos inesquecíveis. Nunca é sobre mim. Sempre é sobre a transformação que eu vou gerar na vida de outras pessoas. Falando do seu método das palestras, a gente sabe que você fala muito sobre palestras memoráveis. Sim. Eu queria entender por trás do seu método quais são as técnicas que você utiliza para envolver e impactar a audiência com essas narrativas que são tão poderosas. Um ponto você já até trouxe na fala, que é narrativa. Tem pessoas que acham que palestrar é só trazer conteúdo. E claro, o conteúdo é matéria-prima, é pré-requisito de qualquer palestra. Só que se você não trouxer uma narrativa, um storytelling bem elaborado antes, ela perde a graça, perde a essência. E por que eu falo muito sobre palestras memoráveis? Porque é sobre ser inesquecíveis. E como que a gente fica na memória das pessoas? Mexendo com a emoção. Tem uma frase de Maia que eu gosto muito que diz assim: as pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão o que você as fez sentir. Então, quando a gente toca a emoção das pessoas, aí sim nós nos tornamos inesquecíveis na vida delas, sabe? E é muito isso que eu trabalho dentro da palestra. Então, assim, primeiro, a palestra ela precisa ter 2 componentes que às vezes as pessoas negligenciam um deles. Tem que ter história, a sua história de preferência. Claro, Tati, minha história de vida inteira? Não. Tem partes da minha história que, por mais emocionantes que sejam, eu não trago em nenhuma palestra minha, porque ela não tem nexo com o conteúdo que eu vou trazer. Então tem que ser um trecho da sua história que faça sentido com a mensagem que você quer transmitir. Além de ter o storytelling, ela tem que ter o conteúdo, que é o método. O método é o passo a passo, é o como a pessoa pode chegar nisso. Porque senão vira aquelas histórias de marketing multinível, que é maravilhoso, mas é um testemunho, não é uma palestra. Verdade. É um testemunho, é uma inspiração, um testemunho de igreja, por exemplo. Né? Não há nada de errado, só que não é uma palestra. Então tem pessoas que também falam assim pra mim: Tati, eu decidi que eu quero ser palestrante, sabe por quê? Porque eu tenho uma história linda. Aí eu falo: é mesmo? Então tá. Então vamos pegar essa sua história aqui e vamos traduzir, né, o que você fez ou o que você aprendeu com ela, porque não é só sobre sua história. Uma das coisas que eu sempre bato na tecla é: nunca é sobre mim. Sempre é sobre a transformação que eu vou gerar na vida de outras pessoas. Essa clareza a gente tem que ter. Então, quando a gente une a história com o método, aí a mágica acontece. Só que aí as pessoas às vezes trazem de forma solta, sabe? O storytelling, método, fica meio solto. E aí é onde eu construo o roteiro. Aí a gente criou o roteiro memorável, que ele é feito em 5 passos. Tem que ter uma abertura impactante. Então, por exemplo, lá no QIFI Festival, né, a gente já pode trabalhar isso aí, ó, toda palestra. Tem que ter uma abertura impactante. Porque é a primeira impressão. Se eu já começo falando muito, mas não falando nada, eu não consigo prender a atenção das pessoas. Ainda mais nos eventos de marketing digital, que as pessoas adoram fazer networking. Então, elas às vezes, né, negligenciam a importância do conteúdo ali em si. Como é que eu entro no palco e faço as pessoas quererem ficar me ouvindo, em vez de ir lá tirar foto com alguém, fazer um network lá fora, pela abertura impactante. Existem N maneiras de você atrair a atenção da pessoa logo de primeira. Depois disso, tem que vir a grande promessa, bem na sequência. O que é a grande promessa? É uma manchete, é uma headline, que em uma frase você vai mostrar por que vale a pena você me ouvir nesta palestra. Então, por exemplo, na minha palestra de produtividade, depois que eu faço uma abertura bem louca lá, né, aí depois o pessoal tem que assistir minha palestra pra ver, senão eu vou fazer muito spoiler. Mas eu faço uma abertura muito louca, na abertura impactante. Na sequência eu falo assim: quem de vocês gostaria de ganhar 4 horas a mais por dia sem sacrificar as horas de sono? Aí o pessoal fala: é possível? E eu provo matematicamente que é possível ganhar 4 horas a mais por dia. Então essa é a grande promessa, né? A grande promessa é quando eu vou falar, por exemplo, dos palestrantes. Não é só: você vai ser um palestrante memorável. Não. Uma promessa que eu trabalho: você quer ser aplaudido de pé? Outra promessa que eu trabalho: você vai se tornar um palestrante 3Rs. O que é um palestrante 3Rs? É um palestrante reconhecido, requisitado e muito bem remunerado, né? E todo mundo quer ser reconhecido. Aliás, a palestra ela mexe muito com ego, com a vaidade. As pessoas veem status, poder. Hoje eu sou amiga de alguns bilionários que sonham, tipo, palestra de graça em qualquer palco. Por quê? Porque o palco, ele traz esse poder também, né? Mas ao mesmo tempo ele traz propósito,
porque você pode levar sua mensagem de uma maneira inspiradora e traz dinheiro também. Então eu trabalho essas 3 esferas, como você pode trabalhar seu propósito, seu status, seu poder e ganhar dinheiro com isso. Então essa é uma grande promessa. Na sequência tem que vir o storytelling, que é o passo 3, então lembra que são 5 passos do roteiro memorável. Abertura impactante, grande promessa, aí a grande promessa faz a pessoa querer te ouvir por mais tempo. Você conta o storytelling, as pessoas adoram ouvir uma boa história, desde que essa história seja bem contada também, porque tem gente que vai contar a história e você fala, peraí, não tô entendendo nada, volta, né? Então assim, tem que ter uma ordem, uma linha de raciocínio, e aí você conta o storytelling, na sequência o método, que é o como, e o método é que dá sentido a tudo, porque nossa, é aquela parte de eu também consigo, eu também posso. Não é só sobre achar linda a história dele, que legal ele ter conquistado tudo isso. Eu também posso conquistar tudo isso. E o passo a passo, e você termina com um grande finale. Um dos maiores erros que os palestrantes cometem é terminar uma palestra, por exemplo, com então é isso. Tipo, o obrigado ele pode até ser uma assinatura, mas se a pessoa não estiver esperando, se for de supetão o obrigado, as pessoas nunca vão aplaudir de pé. Então esse é o segredo para as pessoas serem aplaudidas de pé. Por quê? Tem que ser como uma música. Então ele tem que ir subindo e vai pro ápice da emoção, sabe? Eu falo que palestra pra mim é como compor uma música. Palestra é uma obra de arte, é um espetáculo do Cirque du Soleil, é um show do Coldplay, entendeu? Então assim, eu pego o roteiro, que é a linha de raciocínio, tem início, meio e fim, beleza, são 5 passos que eu compartilhei aqui, e depois eu tenho que colocar os adereços. E esses adereços são analogias, metáforas, toque de humor, que seria uma espécie de alívio cômico. Então eu vou colocando algumas coisas assim, que as pessoas, é um mix de emoções, sabe? Às vezes ela sorri, ela chora no meio da palestra, ela anota conteúdo, mas ela se inspira, ela consegue ver a vida dos sonhos dela. Então você consegue trabalhar assim com 5 sentidos. E quando você trabalha com 5 sentidos em questão de 1 hora, nossa, já dá um impacto tremendo. Eu fico me perguntando se a autenticidade para gerar conexão com o público é algo treinável ou é algo que algumas pessoas têm predisposição a ter, outras nem se tentam? Você traz da sua experiência em relação a isso? Eu vejo como algo treinável, mas sim, algumas pessoas já têm uma facilidade natural, né? Tem pessoas igual a gente vê os vídeos hoje de criança viralizando na internet. Você fala, meu Deus do céu, onde que a menina aprendeu isso? Olha o sotaque, olha o jeito, né? Assim, tem crianças que você vê que é muito mais magnéticas do que outras. Você fala, essa aqui parece que é sem sal, mas essa aqui, meu Deus do céu, por mais que vídeo de criança e cachorro viraliza mais facilmente, sim, mas tem criança, aquela Lulu mesmo, nossa, que viraliza. Gente, toda noite antes de dormir eu tenho que assistir um vídeo da Lulu. É leve. Como pode? É palestrante memorável nato. Tem gente, não tem como negar que tem gente que tem mais talento, que tem gente que é nato. Só que a boa notícia é que sim, dá pra desenvolver também, é treinável. E é uma das coisas que eu bato muito na tecla sobre a singularidade. Como é que você pode identificar a sua singularidade e saber explorar melhor tudo isso? Porque tem muitas pessoas que ficam muito mais do mesmo, sabe? Por exemplo, eu posso amar a palestra do Tony Robbins. Aliás, até fazendo um parênteses aqui, tem gente que acha, eu não quero ser palestrante porque eu não quero ser como o Tony, por exemplo. Eu falo, gente, o Tony é um dos tipos de palestrantes que existem. Eu tenho um quiz, um teste que as pessoas fazem para elas verem com qual tipo de palestrante elas mais se identificam. São 7 tipos de palestrantes. A gente tem um palestrante filósofo que ele vai mais na linha ali do Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros. A gente tem o tipo de palestrante cientista, que ele traz mais dados, mais números, mais estatísticas, né? A gente tem um perfil mais artista, tem uns que fazem mágica, tem uns que cantam na palestra. E a pegada do Tony, ela é muito mais de empowerment. É aquela mais empoderadora, né? Do high five, do gritar, do dançar, né? De falar assim. Então, não é que toda palestra precisa ser igual dele. Tem gente que ama, se identifica, ótimo, que tá tudo bem. E tem gente que não se identifica, mas vai se identificar com um palestrante cientista, por exemplo. E o palestrante cientista não precisa ser chato por ser cientista. Esse é o detalhe. Por exemplo, tem muitos alunos que são de temas de direito tributário. Direito tributário é algo extremamente técnico. Sim. Só que eles conseguem trazer algumas nuances de uma palestra memorável que vira um espetáculo, que fica interessante também. E o que é mais bacana é que você pode trazer tudo isso dos palcos para os vídeos também. Por exemplo, eu estava fazendo alguns exercícios com a Chris Franklin, né, que é a produtora digital. Inclusive, depois que ela começou a palestrar, ela falou assim, Tati, eu quero isso todo
tempo. É pra vida. E ela também era super tímida. Muito. A primeira palestra que ela deu, ela quase passou mal. Você viu? Eu nunca esqueço aquela cena dela entrando lá no palco do Érico. ela não sabia se ela respirava, o olho, né, arregalado. Andava de um nunca lado pro outro. Exatamente. E agora, super segura. Recentemente, ela fez uma palestra lá pra 5 mil pessoas no evento do Pedro Sobral. Cara, mandou super bem ali, foi mais tranquila, brincou. E a pessoa vai ganhando confiança também, né? Mas ela estruturou a palestra dela. Uma coisa que ela não fazia, ela não trazia muita parte da história. E ela tem uma história linda de superação. A gente começou a trazer a parte das histórias, foi onde as pessoas se conectaram muito mais, porque as pessoas geram um ponto de identificação total, sabe? E aí ela pegou e falou, Tati, é a melhor forma de você captar lead qualificado. Numa era em que o valor do lead tá cada vez mais caro, que tá desafiador você conseguir pagar ali. Sim. O tráfico tá competição total. Você conseguir estar em grandes palcos, não é só ganhar autoridade, reconhecimento. É você captar lead qualificado. Perfeito. Às vezes eu desço de um palco e eu olho meu Instagram, 2 mil seguidores ao mais. Falei, o que eu faço que vai dar 2 mil seguidores a mais, assim, do nada? De pessoas que me ouviram por 1 hora, gostaram do meu conteúdo e quer me acompanhar agora de uma forma proposital, né? Intencional. Então a Cris Frank falou, não abro mão mais das palestras. Só que aí o legal dela é que ela metrifica tudo. Né? Tudo tem dados. Verdade. E ela fica fazendo os criativos. E aí ela falou, Tati, comecei a testar algumas coisas das palestras, porque a gente trabalha tudo, né? Desde entonação de voz, velocidade da fala, gestos, tem uma série de questões que vai compondo ali. E ela falou, comecei a trabalhar algumas coisas e fazer milhares de testes nos criativos, e ela percebeu que consegue reduzir o valor do lead e atrair leads mais qualificados só aplicando algumas nuances do palestrante memorável, entendeu? Surreal isso, né? Surreal. Isso muda totalmente a percepção que a galera... muita gente tem hoje em dia de eventos de digital, por exemplo. A galera tá meio saturada de palestra. Mas será que se os palestrantes estivessem bem intencionados, com a técnica certa, com o conteúdo todo voltado pra envolver aquela audiência, essas pessoas teriam a mesma opinião? Talvez. Nossa, acho que não. Você falou tudo agora. Porque eu consigo perceber claramente como eu vim do mercado corporativo e eu tive acesso a muitos palestrantes que ganham a vida com palestras. Inclusive, muitos deles nem vieram pro digital por falta de tempo. Não é nem porque não querem, porque assim, o digital, ele proporciona uma escala sem precedentes, né? A gente perde tempo de não vir pro digital. Só que no caso desses palestrantes, eles estão assim, bombando tanto no corporativo que eles sequer têm agenda pra investir tempo. E eu, quando eu entrei no digital, eu patinei até dar certo. Então, nem todo mundo também, né, tem esse, fala, tipo, o pensamento é, cara, eu já tô ganhando tanto dinheiro no mundo presencial, no mundo offline, já tá dando tanto certo a minha carreira, pra que eu vou ficar perdendo tempo, me desgastando tanto, tentativas e erros até dar certo no digital? Então, muitos deles desistem, né? Eu quase desisti, foi por pouco, só não desisti porque eu peguei dengue, fiquei 1 mês hospitalizada, foi dengue hemorrágica, e ali eu vi um monte de... Eu tinha escritório físico já tinha equipe, e eu vi um custo altíssimo naquele mês sem nenhuma entrada. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou ter que aprender uma forma de ganhar dinheiro sem ter que estar trabalhando o tempo todo, porque assim, a palestra, tô doente ou não, eu tenho que estar bem lá no grande palco, entregando o melhor conteúdo. No digital, meus vídeos estão rodando, tô faturando, tô dormindo, acordo, olho ali, chegando notificação daqui o Wi-Fi lá, opa, recebi mais, maravilhoso, Então assim, eu queria viver isso no digital, mas não foi fácil a minha entrada. E muitos deles com a agenda lotada também, não entram. Só que o que eu percebi de diferença? Todos os palestrantes mais bem posicionados e mais bem remunerados, eles têm um estilo de palestra completamente diferente da galera do digital. Porque a galera do digital, até por não ter se preparado muito com palestra, né? Tem muito conteúdo, só que é muito mais uma apresentação do que uma palestra. Qual que é a diferença, Tati? A apresentação, a gente tem apresentação de relatório, apresentação de TCC, apresentação de monografia. Quem é que pagaria feliz pra assistir uma apresentação de monografia? Ninguém! Pode ter conteúdo tanto que for, mas é chato pra caramba. E aí, muita gente vem pro digital desse jeito, faz uma apresentação. Então ele tem um conteúdo fantástico, só que a maneira como ele transmite esse conteúdo fantástico não é tão... fantástico assim. Não é tão fantástico assim, exatamente. Exato.